Estão reclamando para chamar o árbitro de vídeo. Seu juiz, vai olhar. Para que tem árbitro de vídeo? O Campeonato Carioca tem que acabar. Acaba, Carioca. E o futebol feminino depende de vocês para sobreviver. Um quarto árbitro ofender racialmente um jogador é que dá nojo. Vocês são demais, cara. Salve, salve! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao episódio número 12 do podcast Chuteira Ativista. Eu sou Guilherme Medeiros e neste programa vamos falar sobre a confusão na convocação da seleção brasileira na data FIFA. Antes de apresentar o Reni, alguns recados importantes. Você pode nos seguir nas redes sociais. Estamos no Twitter e no Instagram como @chuteiraativista. Você também pode nos ouvir pelo YouTube, se inscrever no nosso canal, Chuteira Ativista, deixar o like e o comentário. E você pode ouvir o Chuteira Ativista nas principais plataformas de podcasts. Dado o recado do Anchor, e antes de chamar o meu amigo Reni, quero falar sobre o absurdo caso de racismo com o Celcinho, meia do Londrina. Foi a terceira vez só neste ano que o Celcinho foi vítima de injúria racial, defendendo o Londrina. O que chamou a minha atenção e a atenção do Reni, já ele vai falar sobre isso, foi a nota nojenta e deplorável do Brusque e, além da nota, toda a tentativa de justificar o injustificável foi tão nojento quanto a nota do clube. Vale lembrar que o Brusque é financiado pelo velho da Havan, uma das figuras mais deploráveis do Brasil, de Jair Bolsonaro, o governo, o genocida que tentou matar eu, o Reni e você que está nos ouvindo por Covid e agora quer que a gente poupe a energia. Recomendo a leitura do manifesto do Chuteira Ativista, que o Reni brilhantemente escreveu no Instagram sobre a nota nojenta e abjeta do Brusque. Reni Ravanelli, bom dia, boa tarde, boa noite. Dê o seu oi e o seu pitaco sobre o Brusque e mais um caso de racismo com o Celcinho. Fala, Gui. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, para todos os nossos ouvintes, as nossas ouvintes. Muito triste, teve que falar disso de novo. A gente já tinha abordado o caso do Celcinho aqui. E ele, de novo, ser alvo de injúria racial. E aqui fica até o convite para quem perdeu o episódio, nosso 8º programa sobre racismo no futebol, que a gente trouxe uma pessoa extremamente inteirada do assunto, que é o Marcelo Carvalho, do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, e o Marcelo falou tintim por tintim. Ele cantou a bola do que acontece no Brasil, e reiteradamente acontece quando os casos de racismo vêm à tona, e vários desses elementos que ele adiantou aqui no programa, de fato aconteceram com o Celcinho nesse caso do Brusque, com uma tentativa vergonhosa de culpar a vítima do racismo pelo racismo. O Brusque chegou a ameaçar o Celcinho de processo, uma nota que demorou alguns dias para ser retirada do ar e depois veio com uma nota de reparo. A gente até duvida das boas intenções do Brusque, né? Nós, do Chuteira Ativista, fizemos a nossa parte do jeito que podemos, né? No nosso Twitter a gente marcou algumas das empresas que patrocinam o Brusque para ter uma resposta. Muita gente também marcou elas no Instagram e 2 delas falaram, pelo menos uma, que é a Barba de Respeito, suspendeu o patrocínio por hora, e a outra, que é a Embraste, falou que também ia esperar medidas. Na noite que estamos gravando, 2 novidades, podemos chamar assim de positivas. A primeira é que o Brusque está jogando agora com o Avaí e antes do jogo, os jogadores no minuto de silêncio para as vítimas da Covid se manifestando, se ajoelhando e erguendo o braço por conta desse ato de racismo contra o Celcinho. O Celcinho que já havia sido apoiado pelos próprios companheiros, e isso é muito importante.
Esse crime não ficará impune. Eu, nós e vocês nunca nos calaremos. Racismo não! E vejo aqui mais um comunicado do Brusque na minha tela, dizendo o seguinte, que determinou o afastamento do envolvido, o envolvido que a gente dá o nome, Júlio Antônio Peterman, do staff do clube, determinou o afastamento dessa pessoa por prazo indeterminado das atividades do clube até integral e devida apuração dos fatos e, como segunda medida, instalação de câmeras de monitoramento com captação de áudio na arquibancada coberta do estádio Augusto Bauer. Bem, nem precisava disso porque a TV já captou a ofensa e nem precisaria, né? O próprio Celcinho, a gente tem que confiar na palavra dele e a gente tem que proteger a vítima sempre. E para finalizar, Gui, um outro exemplo bacana, né? Falei que está acontecendo esse jogo agora, Brusque e Avaí, enquanto gravamos, a torcida do Brusque, torcida Brusque Brasil, estendeu uma faixa lá no estádio Augusto Bauer, racismo não, somos todos iguais. Então, parabéns para essa torcida do Brusque, dando exemplo que o diretor não fez, né? É isso, Reni, é isso. A torcida aí do Brusque, essa torcida pelo menos, dando o exemplo que o diretor, que a diretoria não deu, e também o seu patrocinador master. Reni, vamos então falar dessa loucura que virou a convocação da seleção brasileira nesta data FIFA. No dia 13 de agosto, o técnico Tite convocou 25 jogadores brasileiros para 3 rodadas das eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Mas os clubes ingleses, com o aval da Premier League, barraram a convocação de jogadores na data FIFA, pois o Brasil está na lista vermelha do Reino Unido. Os atletas teriam de fazer uma quarentena de 10 dias após os jogos das seleções, o que afetaria diretamente na preparação para os jogos das equipes da Inglaterra. Ou seja, os jogadores de seleção que são considerados de risco em relação à pandemia de coronavírus não poderiam representar os respectivos países nas partidas das eliminatórias. A seleção brasileira perdeu 9 convocados. Em seguida, foi a vez de La Liga, o campeonato espanhol, adotar a mesma medida e impedir que os convocados defendessem as seleções, aumentando de 9 para 12 desfalques para o técnico Tite, que recorreu a jogadores do futebol brasileiro para completar a lista de atletas. Para aumentar ainda mais o imbróglio, o Tribunal Arbitral do Esporte negou o recurso de La Liga de não liberar os jogadores sul-americanos para as partidas das eliminatórias. A Liga Espanhola argumentava que a data FIFA, com 2 dias a mais nas eliminatórias sul-americanas, abre aspas, infringe o regulamento da FIFA, fecha aspas, e afetava os clubes com jogadores convocados. E por essa razão, entrou com uma medida cautelar junto ao TAS contra a decisão, tomada no mês de agosto, de que a janela de jogadores da Conmebol seja maior que a das outras confederações. Deixando a confusão ainda mais confusa, o Zenit da Rússia pediu o retorno do atacante Malcom e do meia Claudinho, os dois que tinham saído da Rússia especialmente para a convocação e a participação nos jogos e tiveram que voltar. Uma viagem muito curta, né? Muito curta. Os dois países, um ao lado do outro, um do lado do outro, né, Gui? O pedido do clube, o Zenit, tem relação com a disputa da Champions League, Liga dos Campeões da Europa. O time enfrentará o Chelsea na Inglaterra, dia 14 de setembro. Assim, retornando agora, a dupla brasileira, Claudinho e Bochecha, brincadeira, Claudinho e Malcom, faria normalmente a quarentena de 10 dias e teria condições de atuar em Londres, capital britânica. Ô Gui, eu tive que entrar na zoeira aqui, porque é uma baita confusão. Eu quero saber primeiro sua opinião, o que você está achando disso tudo. Nossa, Reni, foi confuso até pra gente, né, fazer o roteiro. Eu já disse isso em outra ocasião, não lembro qual episódio que foi, mas tá muito confuso, Reni. O que eu tiro, assim, de conclusão de algumas coisas que a gente pode discutir, a primeira delas é o egoísmo que existe no calendário, porque ninguém abriu mão de nada em tempos pandêmicos. A gente ainda está numa pandemia, embora o mundo do futebol
ache que não. A gente tem todos os campeonatos sendo disputados de modo normal, as eliminatórias, seja sul-americanas, europeias, elas não foram revistas no seu formato. Eu acho o formato daqui absurdo, com 18 rodadas para você sempre ter Brasil e Argentina na Copa. A Argentina às vezes até passa uns perrengues, mas no fim das contas tem conseguido sua vaga. O Brasil, então, nossa, foi para todas as Copas do Mundo, o único país. E também chamou a atenção, Reni, quando a FIFA resolveu entrar na jogada, né? Por quê? E aí até o nosso ouvinte deve se perguntar, mas por que estão falando desse tema? Ele é um tema bem político, Reni. O Gianni Infantino, presidente da FIFA, disse o seguinte, vou falar aqui uma parte do discurso dele. Abre aspas. Estou pedindo por uma demonstração de solidariedade de cada liga para fazer o que é correto e justo ao jogo global. Fecha aspas. Então, eu entendo que a FIFA quer proteger o calendário de seleções, porque a Copa do Mundo está chegando e é o torneio que a FIFA tem de relevante, né? Porque a FIFA jamais conseguiu emplacar um Mundial de Clubes. A gente sabe que o atual Mundial, do jeito que ele é disputado, ele é um torneio tecnicamente fraco. E assim, é uma piada, né? Os europeus têm sobrado nos últimos anos. Então a FIFA fica de olho na Copa do Mundo, não à toa quer fazer a cada 2 anos. Olha só, a FIFA querendo avacalhar com a Copa, Reni. Daqui a pouco a gente vai voltar aqui e gravar um episódio sobre isso. E onde entra a Inglaterra, né, nessa história? A Inglaterra está interessada em sediar a Copa do Mundo de 2030. Ela briga com uma candidatura dupla de Espanha e Portugal. Então você tem FIFA, Inglaterra, clubes, todos envolvidos em uma grande guerra política que está cada vez mais complicada. No fim das contas, o Tite ficou sem os jogadores que atuam na Inglaterra, mas pôde contar com os jogadores que atuam na Espanha, como, por exemplo, o Casemiro e o Éder Militão, que jogam no Real Madrid. Mas, Reni, a CBF não tem presidente, né? Então, a força nos bastidores, né? Já tá faltando todinho para ter força nos bastidores da CBF, porque a AFA, a Associação de Futebol Argentino, conseguiu liberação com o Aston Villa e o Tottenham, 2 clubes ingleses, dos jogadores do Martínez e do Buendia, que atuam no Aston Villa, e do Lo Celso e de Romero, que atuam no Tottenham. Então, a Argentina conseguiu e o Brasil não. E aí, só para finalizar, Reni, na Argentina, os jogadores vão ser usados em 2 dos 3 jogos que a Argentina vai fazer nessa data FIFA. Já jogaram na quinta-feira, 2 de setembro, contra a Venezuela, e jogarão contra o Brasil no dia 5 de setembro, na Neoquímica Arena, casa do Corinthians. Depois vão voltar para a Inglaterra, cumprir a quarentena, fazer todo aquele processo. Então, Leni, é uma grande guerra política e tá um negócio que eu tentei muito mais informar o nosso ouvinte da situação do que propriamente opinar. Mas e você? O que você está vendo dessa maluquice que virou a data FIFA? Quero puxar uns pontos a partir do seu próprio comentário, Gui, que assim, você citou a frase do Infantino de solidariedade. Veja só, veio uma reportagem aqui falando que o mundo já aplicou mais de 5 bilhões de doses da vacina contra a Covid-19. 0,3% dessas doses foram administradas nos 27 países de renda mais baixa. Ao todo, pouco mais de 15 milhões de vacinas foram aplicadas nesse grupo, que concentra, olha só, quase 650 milhões de pessoas, 2 vezes a população dos Estados Unidos, por exemplo. Então, o que quer dizer, solidariedade na pandemia é o que a gente não está vendo em nenhuma circunstância. Quanto mais no futebol. O futebol acaba sendo mais um exemplo. Né? Esse argumento da Premier League, da quarentena, lista vermelha do Brasil, à primeira vista parece ter a sua pertinência, mas também, pensando um pouco mais, parece um verniz, né? Que a preocupação de fato
é a perda esportiva de não poder contar com atletas durante um período, né? O Tite que acabou ficando com 22 caras, né? E convocou mais 2 nessa sexta que gravamos, 2 caras do Bragantino, o Arthur, né, meio atacante, e o zagueiro Léo Ortiz, né? E agora, Gui, além de a CBF não ter presidente, não ter condução, não ter poder político lá fora, se bem que também, Gui, eu vou relativizar isso, porque quando tinha poder político lá fora era para o mal também, né? Ricardo Teixeira, né? Que fosse um poder político decente, né? Que estamos luz disso, ao que parece. E a CBF só está se enfocando, porque eu também queria botar em questão, eu acho interessante essa coisa de não prejudicar os clubes que tiveram jogadores convocados, Palmeiras, Atlético Mineiro, São Paulo, Flamengo, tanto que na 19ª rodada, quem abre qualquer tabela aí, não vê os jogos desses clubes que estão para ser reagendados, né? E até mudou inclusive o calendário de Copa do Brasil e Libertadores, já falamos aqui também. Mas a CBF só está se estrangulando, né? Então está se estrangulando porque onde que vão jogar essas partidas? Para onde que vão remarcar essas partidas que não aconteceram agora, né? Eu penso que a confederação vai ter que torcer contra esses times que têm mais de um campeonato, Palmeiras, Flamengo, Galo, especialmente Atlético e Flamengo, tem Copa do Brasil, tem Libertadores, tem Brasileirão, onde que vai enfiar isso aí? Então a CBF só está se enfocando, que na verdade eu acho que esse episódio nosso é mais um pano de fundo para a gente discutir mais à frente reformas do calendário, né, do futebol brasileiro, e até queria te ouvir, que sempre quando vem esse assunto à baila, a gente problematiza a existência dos campeonatos estaduais como um problema. Até queria saber a sua opinião. Eu trouxe para um time do interior, talvez eu não vá concordar, mas ou talvez eu concorde em parte, mas queria saber de você. Reni, você falou da CBF torcer contra. Ano passado isso aconteceu. Teve dirigente da CBF colocando a culpa no Palmeiras ter sido campeão da Libertadores e ter chegado à final da Copa do Brasil por os jogos não terem cabido, né? Ficou um negócio totalmente exprimido. Isso vai acontecer. O Flamengo já tem 2 jogos a menos no Campeonato Brasileiro, já vai para o seu 3º. E aí vamos ter Brasileirão no Natal, no Ano Novo, como aconteceu no ano passado, né? 30 de dezembro estava tendo Copa do Brasil por aqui. Reni, vamos lá. Campeonatos estaduais não podem acabar de jeito nenhum, porque você tem a maioria dos times do futebol brasileiro, acredito, depende do campeonato estadual. O futebol no Brasil não se resume somente aos gigantes de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, de Minas, enfim. Não se resume somente a esses gigantes. Eu relativizo a participação desses times nesses campeonatos. Eles tomam um tempo muito grande do calendário desses times. São 5 meses de disputa, então eu acho que eles têm que jogar como se fossem aqueles torneios assim, muito preparatórios, entra numa reta final, deixa o campeonato estadual ser útil para quem precisa, que é o caso do seu Botafogo de Ribeirão Preto. Seria muito legal o Botafogo brigando para ser campeão paulista. Qual foi a última vez que um time do interior foi campeão? Foi o Ituano, em 2014, né? Já faz um bom tempo já. E antes disso você vai ter que puxar ainda mais atrás para buscar um campeão do interior. E os times gigantes, eles levam o campeonato estadual muito a sério. A gente viu o São Paulo esse ano levando o campeonato estadual como uma verdadeira Copa do Mundo e paga o preço até hoje no Campeonato Brasileiro. O time teve uma série de lesões depois do título paulista, o time está mal colocado no Brasileiro, deve reagir porque o time é bom, mas pagou um preço muito alto, eu acho, para ser campeão paulista, mas acabar jamais. Tudo que envolve acabar, tem que fechar, eu acho que são argumentos muito simplórios, muito rasos e são... Normalmente vem de
pessoas que não querem discutir a fundo problemas no futebol brasileiro no calendário. Então, eu acho que os grandes devem, sei lá, entrar umas fases assim finais, jogar com os times meio remendados. Enfim, Reni, acho que é mais ou menos isso. Não sei o que você acha aí sobre os campeonatos estaduais. Eu achei que a gente ia divergir, então a gente concorda. Eu acho que o meu pensamento é por aí também, Gui. Não pode acabar o estadual. Ainda tem aquele seu charme, né? Ainda tem aquele charme das viagens dentro do estado, cada cidade com a sua particularidade. E o São Paulo levou muito a sério. E a gente vê quem mora assim em cidade com muito prédio, assim, e ouve os gritos das janelas, né? Percebe que os clássicos continuam muito aquecidos ainda na fase do estadual. E também puxando ainda um exemplo do Campeonato Paulista, né? Quando o Palmeiras perdeu aquele título em casa no Allianz Parque para o Corinthians, que teve toda aquela polêmica lá de um pênalti que voltaram atrás num pênalti, interferência externa, não sei o quê, que no fim, Gagliotti chamou de Paulistinha, né? Mas foi um auê danado, mostrando a importância de que é o campeonato estadual. Então, eu sou a favor dessa manutenção do estadual e que a gente comece a copiar as coisas boas de fora. Eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade dessa coisa de campeonato 2021, 2022, 2020, 2021. Mas, se não cabe tudo de uma maneira jeitosa num ano só, por que não fazer isso, copiar os melhores exemplos lá fora e dar os espaços, aí voltando para o nosso tema de hoje, para as datas FIFA, sem que ninguém precise perder, nenhum jogador faltar em nenhum time e depois ter que preencher, correr atrás de preencher data. Outra questão que levanta essa coexistência de confusões, né, de adiar os jogos sem saber se ter calendário, mais pandemia, tem essa coisa da eminência de voltar o público aos estádios, e esses times que estão com jogos atrasados, se essas remarcações acontecerem depois que tivermos público, esses times então terão mais jogos com público do que os demais, vai ter uma diferença esportiva, a gente pode começar a pensar nesse outro problema, né? Então, realmente é uma confusão danada que a gente tem que tentar desarmar. Né? Reni, eu só acho que assim, tem muita data FIFA. Eu acho que seleção ocupa um tempo enorme no calendário do futebol. Fiz um levantamento rápido aqui antes da gente entrar no ar. A seleção brasileira, esse ano, em jogos oficiais, começou a jogar só em junho. Então, ela vai ter um calendário de junho a novembro, em que contempla 16 jogos, contando amistoso, Copa América, eliminatórias. Então, de junho a novembro, vamos ter 16 jogos da seleção comandada pelo Tite. E aí, você falou uma coisa importante, né? Vai avacalhar um pouco com o Campeonato Brasileiro. E só fechando, Reni, essa questão de calendário, né? O estadual, ele come tanto jogo no início de temporada do time grande, que o Campeonato Brasileiro, ele simplesmente começa, ele nem parece que vai começar, aí acaba o estadual, uma semana depois se inicia o Campeonato Brasileiro, ele simplesmente começa, não tem um auê legal, poxa, vai começar o Campeonato Brasileiro, e coisa e tal. E eu acho isso uma pena, porque eu acho que o Campeonato Brasileiro, se fosse um produto mais bem trabalhado, seria muito mais legal até de se assistir. O torcedor já está meio fadigado de chegar no Brasileirão e o primeiro jogo do Brasileirão ser, sei lá, o 25º do seu time do coração. Então, os estaduais, eles tomam muito tempo, mas não devem acabar de jeito nenhum. Tudo é uma adaptação, Reni. Tudo é uma adaptação, é possível. E vamos avisar para o pessoal da FIFA, para o pessoal que organiza o campeonato, que o ano tem 365 dias, né? Às vezes, um ano bissexto tem 366. Ainda não fizeram um ano com 500 dias, que é o que o pessoal que organiza o calendário do futebol precisa, né? E último ponto, que é uma questão que você já até abordou em outros programas, que é essa supervalorização, superdimensionamento que virou a Copa do Brasil.
Quer dizer, tornar o Campeonato Brasileiro mais atrativo não é voltar o mata-mata no Brasileiro. Não. Tem mata-mata no Campeonato Estadual, tem mata-mata. Copa do Brasil, mata-mata. Sul-Americana, mata-mata. Libertadores. É tudo mata-mata. Não precisa de mata-mata do Campeonato Brasileiro, né? Não é essa atratividade. Então, eu começo a questionar um pouco essa coisa de ter que não existia antes, de trazer os times que eram da Libertadores para entrar numa fase. Isso até facilitaria esse arranjo de calendário, né? Para esses poucos times que acabam sufocados e dá esse BO. Eu questiono um pouco isso e endosso a sua posição do Brasileirão ser melhor trabalhado, porque, para mim, sempre vai ser a competição mais legal, de verdade. Ô, Reni, só um detalhe de Copa do Brasil, né? Com as mudanças de Copa do Brasil, a primeira delas sendo disputada o ano inteiro, e depois com os times que entram na Libertadores privilegiados, né? Entram agora na terceira fase, antes eram oitavas de final. Você diminui demais a chance do Paulista de Jundiaí, que foi campeão em 2005, do Santo André campeão em 2004, né? Você acaba reduzindo a zero a chance desses times chegarem em fases agudas, né? Coloca todo mundo desde o começo, sorteio. Se der, sei lá, Corinthians e Santos na primeira fase, joga, cara. Coloca desde o início. É que é duro colocar desde o início, porque o calendário não permite, né? Aqui não dá, é o que eu falei. São 365 dias no ano e não 500, Reni. Você quer fechar ou vamos para o que você viu? Não, você falou do Santos, só lembrei do histórico Santos e Naviraense, que a Copa do Brasil tem coisas legais. É verdade, a graça da Copa do Brasil era justamente isso, né? Você teve esse ano o Santos jogando com dois times de Série D, né? O Cianorte e a Juazeirense, né? A Juazeirense foi bem longe na Copa do Brasil. Mas, assim, é raro, né? A gente tem aí quartas de final, 8 times, os 8 da Série A. Não tem nenhum nem da Série B. Então, é meio chato. A Copa do Brasil vira um super brasileirão, né? Acaba sendo um brasileirão ali de mata-mata, muito porque os times da Libertadores entram já nas fases mais agudas. E acho até que cria uma distorção histórica, Gui, porque vai favorecer muito conquistas de ocasião, digamos assim, times que vão ficar bem montados assim durante um tempo, então com mais possibilidade de títulos, e isso vai entrar para um quadro histórico. Caramba, o Palmeiras está com tantas Copas do Brasil, o Flamengo, o Galo, e na verdade isso tudo foi conquistado num pequeno período em que se deu mais possibilidades para que isso acontecesse para aqueles clubes que estavam em alta. É bem isso mesmo. E antes também, o que favorece os grandes elencos é a Copa do Brasil, assim como a Libertadores, né, serem disputadas o ano inteiro. Antes a Libertadores, a Copa do Brasil era disputada só no semestre, então o melhor do semestre, às vezes, não era o melhor time, mas ele vinha num momento muito bom, conseguia ganhar, ainda mais em campeonato de mata-mata, em que imponderável pode acontecer, Reni. Mas olha, foi confuso, viu, entender o que aconteceu nessa data FIFA. O Zenit, hein, Reni? Nossa, que loucura. Depois que viram o sorteio da Liga dos Campeões, há uma semana atrás, falaram, opa, não, vamos chamar os caras de volta aí, porque tem jogo com o Chelsea em Londres e vamos precisar da dupla, né? Eu até olhei, o Malcom vem sendo titular e o Claudinho também. O Claudinho chegou recentemente, os dois estão jogando no Zenit. Reni Ravanelli, o que chamou a sua atenção para o quadro mais esperado do Chuteiro Ativista? Qual é que o povo espera? Olha, Gui, em 1997 nasceram duas coisas maravilhosas. Primeiro, este âncora que vos fala. Olha só. E mais importante, o jornal Lance, que está muito presente nas nossas vidas. Talvez se a gente tivesse uns 20 anos a mais, a gente estaria dando destaque para a revista Placar, que também fez parte da nossa trajetória, também tem um carinho. Quando o meu time ganhou o seu primeiro campeonato nacional em 2015, eu guardei a Placar dele com o pôster.
Mas eu acho que perpassa de uma maneira mais marcante pelas nossas trajetórias o Jornal Lance. E a notícia dessa semana é de que, como parte do processo de recuperação judicial do Jornal Lance, iniciado há 2 anos e meio, foi realizada a venda pública da marca e dos ativos digitais por R$25 milhões para alguns investidores. O Lance, que já estava sem a tradicional versão impressa desde o início da pandemia. Segundo as primeiras informações do diretor da redação, o Afonso Cunha, os cerca de 30 jornalistas vão ser mantidos na empresa por enquanto. Então, legal que esses empregos continuarão e torço para um futuro próspero aí do Lance, seja no impresso, seja no digital. Quero até compartilhar uma experiência, Gui, talvez você também tenha alguma lembrança, alguma memória afetiva do Jornal Lance, mas eu acho que das coisas mais legais do futebol é a chamada janela de transferência. E muitas vezes eu me peguei sentado num banco de praça, lá no clube, lá em Ribeirão Preto, com o Jornal Lance aberto, né, 2 páginas abertas, com a relação inteira de clubes, lá com os quadrinhos. Quem sai? Quem chega? Quem está acertando? Quem pode sair? Aqueles quadros enormes e deslumbrados, vendo aquele monte de nomes, das possibilidades de times totalmente reformulados. Aquilo me deixava muito entusiasmado, vai ser sempre uma lembrança. Eu nem preciso falar o que é uma janela de transferência, que talvez a mais marcante da história a gente esteja vivendo hoje, com a saída de Messi para o PSG e de Cristiano Ronaldo, voltando depois de mais de uma década para o Manchester United. Então é uma lembrança afetiva que está na minha memória. Eu gostava muito das capas do Lance, achava que o pessoal era muito feliz, Reni, eram muito precisas as manchetes, as capas. Fica o nosso lamento por ver mais um jornal, mais um veículo importante, como você disse, o veículo que marcou a sua vida, marcou a minha também. Eu também gostava muito de ver aquelas transferências. Foi lá que eu descobri que o Adriano ia vir para o São Paulo, por exemplo. Poxa, que coisa legal, Reni, legal, e que janela tivemos, né, agora, não só envolvendo os clubes europeus, mas também os clubes no futebol brasileiro, né, agora tem William aqui no Brasil, Diego Costa, vai ser interessante acompanhar esse pessoal. Reni, a gente falou de jornais e às vezes eu me pergunto por que as pessoas não compram jornal impresso. Era uma discussão que a gente podia ter tido mais a fundo em tempos universitários, mas tudo bem. Às vezes, Reni, eu vejo um pessoal assim nas redes sociais falando, não, para jornalismo esportivo, né? Não, falem só de futebol, não falem de política, aquela coisa toda. Aí você vai ver o perfil do cidadão que critica, né? O cara compartilha texto, compartilha opiniões do Merval Pereira, que essa semana protagonizou uma cena patética ao escrever um texto sobre as coxas do Lula, Reni. Pois é, saiu fotos do Lula aí recentemente. O homem tá coxudo, Reni. O homem tá... Meu Deus. Ele comparou o Lula com o Bolsonaro, Reni. Foi um show de horrores o texto do Merval Pereira, Reni. Depois as pessoas se perguntam por que jornal impresso não sai. Eu acho que gente do calibre do Merval Pereira diz muito sobre isso. Olha, Reni, eu não vou conseguir explicar o que levou o Merval a escrever um texto sobre o Lula. Eu não consigo explicar. Talvez o Freud consiga, eu não. Lembrando sempre que essa figura apoiou de forma incessante o impeachment contra a Dilma Rousseff, que completou 5 anos recentemente. Nunca me esqueço das faixas, Dani. A gente estava na faculdade, né? Tinha aquelas faixas, é só tirar a Dilma, vamos tirar a Dilma, aquela coisa toda, vai melhorar. Não melhorou absolutamente nada, pelo contrário, só piorou. E, Reni, olha, manifesto aqui também minha preocupação com o dia 7 de setembro, com as manifestações do pessoal que apoia o Bolsonaro. Acho que a recomendação do Fique em Casa nunca foi tão fundamental nesse momento, viu? Exato, Gui. Exato. Fique em casa e bata a sua panela.
bata a sua panela, saia a sua janela, para dar um som diferente para esse 7 de setembro, além dos hinos tradicionais. Eu fiquei particularmente impactado com o trecho que Merval diz: e não foi só sua coxa musculosa, estava de sunga e houve até quem comemorasse sob ela o pressentido, não preciso dizer o quê, do Lula. Olha, Merval, respeito sua trajetória até certo ponto, mas é aquela coisa, né? A gente tem que saber a hora de parar na vida, né? Reni, como eu disse, eu não sou capaz de explicar, não sou capaz de opinar, como diria Glória Pires nos seus comentários no Oscar em 2016. Não sou capaz de opinar. Mas talvez Freud possa explicar, né? Eu não sou capaz. Reni, complicado. Depois dessa, a gente se despede. Vamos ficando por aqui, encerrado o episódio número 12 do Chuteira Ativista. E se houver democracia, Reni, vamos aproveitar enquanto ainda tem democracia. Se houver, voltaremos muito em breve. Abraço. Abraço, Gui.